Trabalho como motorista de aplicativo em Belo Horizonte há 3 anos. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas e me dá uma flexibilidade que trabalho fixo não oferece. Conheço a cidade como a palma da minha mão, desde os bairros mais centrais até os cantos mais afastados da região metropolitana. Já peguei todo tipo de passageiro, executivos apressados, estudantes bêbados, turistas perdidos, pessoas voltando do hospital. Cada corrida é uma história diferente e depois de milhares de viagens, achava que já tinha visto de tudo. Até aquela madrugada de outubro. Era uma quinta-feira, por volta das 2h30 da manhã. Estava terminando meu turno, pensando em ir para casa, quando apareceu uma corrida no aplicativo. O ponto de partida era no centro da cidade, próximo à Praça da Liberdade, e o destino era na região do Mirante Mangabeiras. Não era uma corrida muito longa, mas o valor estava bom por causa do horário noturno e da distância. Hesitei por alguns segundos. Corridas para a região do Mirante de madrugada sempre me deixavam um pouco desconfortável. É uma área mais isolada, com muitas curvas e pouca iluminação, mas o dinheiro estava fazendo falta, e uma corrida a mais significaria completar a meta da semana. Aceitei a corrida e dirigi até o ponto de encontro. Cheguei ao local indicado pelo aplicativo e parei próximo ao meio-fio. Era uma rua lateral à Praça da Liberdade, pouco movimentada mesmo durante o dia. À noite, estava completamente deserta, com apenas alguns postes de luz funcionando. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de carros passando na avenida principal. Esperei alguns minutos, olhando pelo retrovisor e pelas janelas laterais, procurando pela passageira. O aplicativo mostrava que ela estava próxima, mas não via ninguém na rua. Estava prestes a ligar para confirmar a localização quando vi uma figura se aproximando. Era uma jovem, aparentando uns 20 e poucos anos, caminhando lentamente pela calçada. Usava um vestido branco simples e sandálias baixas. O cabelo escuro estava solto, caindo sobre os ombros. Mesmo à distância, pude notar que ela estava muito pálida, quase translúcida sob a luz dos postes. Ela se aproximou do carro sem pressa, como se estivesse caminhando em câmera lenta. Quando chegou próximo à porta traseira, parou e me olhou através do vidro. Seus olhos eram grandes e escuros, mas havia algo neles que me causou um arrepio. Era como se ela estivesse olhando através de mim, não para mim. Destravei as portas e ela entrou no banco traseiro, fechando a porta suavemente. O interior do carro ficou imediatamente mais frio, como se ela tivesse trazido o ar gelado da madrugada junto com ela. Ajustei o retrovisor para vê-la melhor e confirmei o destino. Perguntei se era ela quem tinha chamado a corrida para o Mirante Mangabeiras. Ela assentiu com a cabeça, mas não disse nada. Sua respiração era quase imperceptível, e ela ficou sentada numa posição estranhamente rígida, com as mãos apoiadas nos joelhos. Tentei puxar conversa, como faço com a maioria dos passageiros. Comentei sobre o horário tardio, perguntei se ela morava na região do Mirante, se estava voltando de algum evento, mas ela respondia apenas com gestos ou monossílabos, mantendo o olhar fixo na janela. Não era incomum pegar passageiros quietos, especialmente de madrugada. Muitas pessoas estão cansadas ou simplesmente não gostam de conversar com estranhos. Respeitei o silêncio dela e me concentrei na direção. Saímos do centro em direção à zona sul da cidade. O trânsito estava praticamente inexistente e conseguimos manter uma velocidade constante pelas avenidas principais. A jovem continuava em silêncio, olhando pela janela com uma expressão distante. De vez em quando, eu a observava pelo retrovisor e sempre tinha a impressão de que ela não estava realmente ali, como se fosse uma imagem projetada no banco traseiro. Conforme nos aproximávamos da região do Mirante, o movimento diminuiu ainda mais. As ruas ficaram mais escuras e sinuosas, com menos postes de iluminação. A vegetação se tornou mais densa dos dois lados da estrada, criando sombras que pareciam se mover com os faróis do carro. Foi quando comecei a sentir que algo estava errado.
A estrada que leva ao Mirante Mangabeiras é conhecida por suas curvas fechadas e pela vista panorâmica da cidade. Durante o dia, é um local turístico popular, frequentado por famílias e casais. Mas à noite, especialmente de madrugada, o lugar ganha uma atmosfera completamente diferente. As árvores parecem mais altas, as sombras mais profundas e o silêncio mais opressivo. Comecei a subida pela estrada serpenteante, reduzindo a velocidade nas curvas mais fechadas. Os faróis iluminavam apenas alguns metros à frente e o resto da paisagem permanecia mergulhado na escuridão. O motor do carro trabalhava um pouco mais na subida e o som ecoava pelas montanhas ao redor. A passageira continuava em silêncio absoluto. Pelo retrovisor, podia ver que ela mantinha a mesma posição rígida, com o olhar fixo na janela. Mas havia algo estranho na forma como ela olhava para fora. Era como se estivesse vendo algo que eu não conseguia ver. Algo que a mantinha completamente absorta. Tentei quebrar o silêncio mais uma vez, perguntando se ela conhecia bem a região, se vinha sempre ao Mirante. Mas ela não respondeu, nem sequer pareceu ouvir a pergunta. Continuou olhando pela janela com aquela expressão distante e melancólica. O frio dentro do carro estava se intensificando. Verifiquei o ar-condicionado, mas estava desligado. Pensei em comentar sobre a temperatura, mas algo me impedia de falar. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia explicar, como se qualquer som pudesse quebrar um equilíbrio delicado. Passamos por alguns mirantes menores, pontos de parada onde normalmente os turistas param para tirar fotos da cidade. Todos estavam desertos, com apenas os bancos de concreto e as lixeiras visíveis sob a luz dos faróis. A cidade lá embaixo brilhava como um tapete de luzes, mas parecia muito distante, como se pertencesse a outro mundo. Conforme subíamos, comecei a reparar em outros detalhes estranhos. A jovem não se mexia com o balanço do carro nas curvas. Quando eu virava o volante para a direita ou para a esquerda, meu corpo naturalmente se inclinava na direção oposta. Mas ela permanecia perfeitamente imóvel. Era como se estivesse grudada no banco, ou como se as leis da física não se aplicassem a ela. Sua respiração também era estranha. Era tão leve que eu mal conseguia perceber o movimento do peito. Às vezes, tinha a impressão de que ela parava de respirar completamente por longos períodos. Mas quando eu olhava mais atentamente pelo retrovisor, via que ela ainda estava ali, ainda olhando pela janela. Estávamos chegando próximo ao destino quando ela falou pela primeira vez desde que entrou no carro. Sua voz era baixa e suave, mas havia algo nela que me fez sentir um arrepio na espinha. Disse que queria descer na curva seguinte, próximo a um mirante específico que eu conhecia bem. Era um dos pontos mais altos da estrada, com uma vista espetacular da cidade. Durante o dia, sempre havia pessoas lá, mas de madrugada ficava completamente isolado. Perguntei se ela tinha certeza, se não preferia que eu a deixasse num local mais próximo à entrada do parque, onde havia mais movimento e iluminação. Mas ela insistiu que queria descer exatamente naquele ponto. Reduzi a velocidade conforme nos aproximávamos da curva indicada. Era uma das partes mais sinuosas da estrada, com uma queda acentuada do lado direito e uma parede de pedra do lado esquerdo. O mirante ficava numa pequena área de estacionamento escavada na montanha, com espaço para apenas alguns carros. Parei o carro na área de estacionamento do mirante. O local estava completamente deserto e mal iluminado, com apenas uma lâmpada fraca funcionando próximo à grade de proteção. A vista da cidade era impressionante mesmo de madrugada, com milhares de luzes se estendendo até o horizonte. Mas havia algo sinistro na paisagem noturna. Desliguei o motor e me virei para confirmar o valor da corrida com a passageira. Mas quando olhei para o banco traseiro, ele estava vazio. A jovem tinha desaparecido. Fiquei olhando fixamente para o banco vazio por alguns segundos, tentando processar o que tinha acontecido. Não tinha ouvido a porta abrindo ou fechando. Não tinha sentido o movimento do carro quando ela saiu. Ela simplesmente não estava mais ali. Saí rapidamente do carro e olhei ao redor.
O estacionamento estava vazio, sem nenhum sinal da jovem. Caminhei até a grade de proteção e olhei para baixo, temendo o pior, mas não vi nada além da vegetação densa e das luzes da cidade ao longe. Voltei para o carro e verifiquei o banco traseiro. Não havia nenhum sinal de que alguém tinha estado ali. O banco estava seco, sem marca de roupa ou perfume. A temperatura dentro do carro tinha voltado ao normal, como se o frio estranho nunca tivesse existido. Peguei o celular para verificar o aplicativo. A corrida ainda estava ativa, mostrando que eu tinha chegado ao destino, mas a passageira não tinha confirmado o final da viagem. Tentei ligar para o número que aparecia no app, mas caiu direto na caixa postal. Fiquei parado no estacionamento por alguns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Talvez ela tivesse saído do carro enquanto eu estava distraído e caminhado para algum lugar próximo. Talvez houvesse uma trilha ou um caminho que eu não conhecia. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. Eu sabia que tinha acontecido algo que não tinha explicação lógica. Decidi ir embora. Finalizei a corrida no aplicativo, marcando como concluída, e comecei a descida de volta para a cidade. Durante todo o caminho, não consegui parar de pensar na jovem. Havia algo nela que me incomodava profundamente, algo que ia além do desaparecimento misterioso. Era a forma como ela olhava, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Era o frio que ela trouxe para o carro, o silêncio opressivo, a sensação de que ela não pertencia completamente ao mundo dos vivos. Quando cheguei em casa, já eram quase 4 horas da manhã. Tomei um banho quente, tentando me livrar da sensação estranha que ainda me acompanhava. Mas mesmo depois de me deitar, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto pálido da jovem, seus olhos escuros e distantes. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que tinha acontecido. Continuei trabalhando normalmente, pegando corridas pela cidade, tentando manter a rotina. Mas sempre que passava próximo à região do Mirante, sentia um arrepio e acelerava um pouco mais. Foi uma semana depois que descobri a verdade. Estava tomando café num bar, próximo ao ponto onde costumo esperar corridas, quando vi a notícia no jornal que alguém tinha deixado na mesa ao lado. Era uma matéria pequena, no caderno de cidade, mas o título me chamou a atenção. Jovem morre em acidente na estrada do Mirante. Peguei o jornal e li a matéria completa. Uma jovem de 23 anos tinha morrido numa curva da estrada que leva ao Mirante Mangabeiras. Segundo a reportagem, ela estava voltando de uma festa com amigos quando o carro derrapou numa curva fechada e capotou. A jovem foi arremessada do veículo e morreu na hora. O que me fez gelar foi a data do acidente, exatamente uma semana atrás, na madrugada de quinta para sexta-feira, o mesmo dia e horário da minha corrida misteriosa. Mas o que realmente me deixou em choque foi a foto que acompanhava a matéria. Era ela, a mesma jovem que eu tinha pego no centro da cidade, a mesma que tinha desaparecido do meu carro no Mirante. O mesmo rosto pálido, os mesmos olhos escuros e distantes. Segundo a reportagem, o acidente tinha acontecido exatamente na curva onde eu a deixei, próximo ao Mirante onde ela desapareceu. O horário da morte, segundo o laudo médico, foi às 3h15 da manhã. Exatamente o horário que chegamos ao destino. Fiquei olhando para a foto por vários minutos, tentando processar a informação. Não era possível. Eu tinha conversado com ela, tinha visto ela entrar no meu carro, tinha dirigido com ela por quase 1 hora. Como ela podia estar morta há 1 semana? Procurei mais informações sobre o acidente na internet. Encontrei outras matérias mais detalhadas, com depoimentos dos amigos que estavam no carro. Eles contaram que a jovem, chamada Letícia, tinha insistido para ir embora da festa mais cedo. Disse que não estava se sentindo bem, que queria ir para casa. Os amigos tentaram convencê-la a ficar, ou pelo menos a ir embora com eles mais tarde, mas ela insistiu. Pegou um carro por aplicativo e saiu sozinha da festa, por volta das 2 horas da manhã. Foi a última vez que a viram viva.
Mas havia algo estranho nos depoimentos. Os amigos disseram que tentaram ligar para ela durante a viagem, preocupados com o fato de ela ter saído sozinha tão tarde. Mas o telefone dela estava desligado ou fora de área. Nenhum motorista de aplicativo tinha registrado uma corrida para ela naquela noite. Até aquele momento, ninguém sabia como ela tinha chegado ao mirante. Nos dias que se seguiram à descoberta, não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. Pesquisei mais sobre Letícia, sobre sua vida, sobre as circunstâncias da morte. Descobri que ela era estudante de psicologia, que morava com os pais num bairro próximo ao centro, que tinha muitos amigos e uma vida aparentemente normal. Mas também descobri algo que me fez entender melhor o que tinha acontecido naquela noite. Letícia tinha uma ligação especial com o Mirante Mangabeiras. Era um lugar que ela frequentava desde criança, onde ia para pensar, para relaxar, para fugir do estresse da cidade. Os amigos contaram que ela sempre dizia que queria ser enterrada com vista para a cidade, que o Mirante era seu lugar favorito no mundo. Comecei a entender que talvez ela não tivesse morrido no acidente. Talvez ela já estivesse morta quando entrou no meu carro. Talvez o que eu tinha transportado naquela noite não fosse Letícia, mas sim seu espírito tentando chegar ao lugar onde se sentia em paz. A ideia me assombrava, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Explicava o frio estranho, o silêncio, a forma como ela desapareceu sem deixar rastro. Explicava por que ela parecia estar vendo algo que eu não podia ver, porque tinha aquela expressão distante e melancólica. Decidi voltar ao Mirante. Foi numa quinta-feira à noite, exatamente uma semana depois da descoberta. Dirigi até o mesmo local onde tinha deixado Letícia, estacionei no mesmo lugar e fiquei ali por algumas horas. Não sabia bem o que esperava encontrar, mas sentia que precisava voltar. O lugar estava silencioso e calmo. A vista da cidade era linda, com as luzes se estendendo até o horizonte. Consegui entender por que Letícia amava tanto aquele lugar. Havia uma serenidade ali, uma sensação de estar acima dos problemas do mundo. Não vi nenhum sinal sobrenatural, não senti nenhuma presença estranha. Mas quando estava prestes a ir embora, encontrei algo que me tocou profundamente. Próximo à grade de proteção, alguém tinha deixado um pequeno buquê de flores brancas. Não havia nenhum cartão ou identificação, mas eu sabia que eram para Letícia. Fiquei ali por mais alguns minutos, olhando para as flores e para a cidade lá embaixo. Pensei em Letícia, em como ela deve ter se sentido naquela última noite, em como deve ter sido difícil para ela aceitar que tinha morrido tão jovem. Mas também pensei que talvez eu tivesse ajudado ela de alguma forma. Talvez ela precisasse fazer aquela última viagem, chegar ao seu lugar favorito uma última vez antes de seguir em frente. Talvez eu tivesse sido escolhido para ajudá-la nessa jornada final. Nunca mais tive uma experiência parecida. Continuei trabalhando como motorista de aplicativo. Continuei fazendo corridas pela cidade, inclusive para a região do Mirante. Mas sempre que passo pelo local onde deixei Letícia, diminuo a velocidade e olho para o Mirante. Às vezes, ainda vejo flores frescas próximo à grade de proteção. Não sei se acredito em fantasmas ou espíritos. Não sei se o que aconteceu naquela noite tem uma explicação sobrenatural ou se foi apenas uma coincidência estranha. Mas sei que aquela experiência mudou minha forma de ver o mundo. Me fez entender que existem coisas que não conseguimos explicar com lógica. E sei que, se um dia outra alma perdida precisar de uma carona para seu lugar de paz, eu estarei lá para ajudar. Porque às vezes, a última gentileza que podemos fazer por alguém é ajudá-la a chegar em casa.